Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Descansaram bem no feriado? Deu para dar uma bela descansada? Que bom! Vamos começar nossa aula de hoje. Como toda terça-feira, 2 momentos. Primeiro momento, português, onde a tia Bruna lança uma letrinha. E no segundo momento a gente volta com a correção do livro ângulo, mais uma atividade nova e o texto de fruição, tá? Quero lembrar que hoje é um dia muito especial para mim, que trabalho com alfabetização, porque hoje é o dia da alfabetização, dia 8 de setembro. Então, a gente tem uma aulinha nova, né, com uma letrinha, que é sobre alfabetização nesse dia especial. Parabéns para mim, que sou uma alfabetizadora, e para vocês que estão sendo alfabetizados, tá bom? Vamos começar? Nossa letrinha de hoje é uma letra que a gente já trabalhou e que ela tem sons diferentes, tá? A gente vai trabalhar hoje só um som dessa letra, porque a gente vai trabalhar com ela no início das palavras, tá? Como a tia Bruna sempre faz com cada letrinha que a gente lança. Depois a gente pode voltar a trabalhar os sons que ela tem, fraco e forte, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar com ela só com som forte, porque ela quando vem no início da palavra, ela tem esse som forte, tá bom? Qual é a letra? Letra R. Muito bem. E aí a gente já sabe, mas a tia Bruna sempre quando lança uma letra repete, que quando a gente junta uma consoante com as vogais, nós formamos sílabas, né? E com essas sílabas nós formamos palavras, e com essas palavras nós formamos frases, textos, histórias e por aí vai, certo? A tia Bruna, desde o início, quando começou com as aulas de português, ela está lançando sílabas simples, tá? Consoante mais vogal, consoante mais vogal. Daqui a pouco, quando a gente acabar as nossas consoantes, que a gente começar a trabalhar outros conteúdos de português, a tia Bruna vai começar a ingressar com as sílabas complexas, com os sons diferentes, enfim, a gente vai indo. Tô falando isso porque o R é uma letra que tem 2 sons, né? Ela pode ser forte, como no caso aqui, quando ela aparece no início da palavra, e pode ser também fraca, tá? Hoje a gente vai trabalhar só com o R no início da palavra, ou seja, o som é forte. E quando a gente bota o R no início da palavra, ó, parece que a gente está arranhando, né? E reparem que quando a gente fala o nome da letra, R, a gente já faz o som dele. R, tá vendo? Vem lá do fundo da garganta, ó. Vocês sentem aqui quando a gente faz o som, tá? E quando a gente junta o R com a vogal A, eu faço Ra. Ra. Raquete é a minha palavra. Raquete. Peguei a minha raquete e fui jogar tênis. Embaixo eu tenho... Ih, a tia Bruna bem esqueceu de botar o acento aqui. Peraí, deixa eu botar o acento. Na palavra... Pronto, agora eu coloquei. Na palavra de baixo, eu tenho RE, que faz ré ou re. Depende do som da vogal E na palavra, né? A gente já sabe que se for com o som aberto é ré, se for com E fechado é re. No meu caso aqui, ó, repórter. Vi aquele repórter na televisão. Aquela pessoa que faz reportagens, que apresenta o jornal, né? R com I, ri. Ri. Riacho foi a palavra que eu coloquei. Riacho é um rio pequenininho, um riacho.
depois o R com O, ró, ró, ou ro, ro, depende do som da vogal O. Se for aberto, ró, se for fechado, ro. No meu caso aqui, rocambole. É aquela comidinha, pode ser doce ou salgado, que é enroladinho, sabe? Adoro rocambole de doce de leite. E o último, com a vogal U, R com U, faz ru, ru, ruído, ruído. Estou escutando um ruído. É um barulhinho estranho, certo? Então aqui estão nossas palavrinhas com as sílabas com R, ra, ré, ri, ró, ru. Peço para que vocês façam de vocês, certo? Pode ser com as mesmas palavras, pode ser com palavras diferentes. Depois tira foto, me manda ou me mostra na aula de quinta, na aula de sexta, tá bom? Visto isso, vamos para o nosso caderno, tia Bruna, com as atividades R1, R2, tá? Como sempre, primeira atividade, texto e interpretação, todas as questões baseadas nesse texto. Depois, ortografia e gramática para a gente treinar nossa leitura, nossa escrita, né? Nossa digitação, quem faz no computador, na plataforma, tá bom? Façam, mandem para mim, tia Bruna corrige e manda um bilhetinho, tá? Então vamos lá. Nossa primeira atividade, R1, é um texto chamado Robolino. Robolino é o nome do robô de Ricardo. Ele é um robô diferente de todos. Nele há um rádio e duas rodas que rodam rapidamente. Robolino sai todo animado e cai na rua. Agora ele vai para a oficina para ser consertado. Coitado do Robolino. Quem escreveu essa história foi Graça Batitucci, ou Batitucci. A história do Robolino, com a letra R. Vou ler de novo, pequenininho, vou ler de novo, prestem atenção que as outras perguntas vão ser todas baseadas nesse texto, tá? Robolino. Robolino é o nome do robô de Ricardo. Ele é um robô diferente de todos. Nele há um rádio e duas rodas que rodam rapidamente. Robolino sai todo animado e cai na rua. Agora ele vai para a oficina para ser consertado. Coitado do Robolino. Sabe por quê que ele deve ter caído na rua? Porque as ruas do Rio de Janeiro não são mole, né? Cheias de buraco, né? Tadinho, o Robolino não aguentou, caiu, coitado. A gente tem que ter ruas lisinhas para que a gente não caia. Às vezes até a gente mesmo, que não precisa nem ser robô, a gente está andando na rua, de vez em quando a gente tropeça porque tem um buraco. Se não estiver prestando atenção, cai mesmo. Tadinho, o Robolino caiu. Ele estava todo animado lá com as suas duas rodas que rodam rapidamente. Tomou um tombo. Teve que ir para a oficina para ser consertado. Espero que ele fique bem, né? Bora lá. Questão número 1. Quem é Robolino? Moleza, né? Questão número 2. Por que Robolino é um robô diferente? É só voltar lá no texto, tá? Número 3. O que aconteceu com ele? Número 4. Onde Ricardo levou o Robolino e para quê? Aconteceu alguma coisa com ele, né? Depois que aconteceu, o dono dele teve que levar o Robolino para algum lugar. E para quê que o Ricardo levou o Robolino nesse lugar? Então, são duas perguntas numa só. No número 5, retire do texto as palavras que se iniciam com a letra R. Então, todas as palavras do texto que aparecer um R no início, vocês vão ter que copiar no número 5, tá? Tia Bruna botou essa atividade, não são muitas palavras com a letra R. Tia Bruna, Robolino aparece 3 vezes, eu tenho que botar 3 vezes? Não, basta uma, tá?
Número 6. Escolha uma dessas palavras e forme uma frase. Toda vez a tia Bruna vai botar um exercício desse porque eu quero que vocês criem, ok? E no número 7, que outro título o texto poderia ter? O texto se chama Robolino e eu quero que vocês criem um novo título para essa história, tá? Pensem, releiam o texto e aí vocês podem ter uma ideia. Por exemplo, o robô todo animado, o robô que foi para a oficina, o robô de Ricardo. Inventem um título para a história do Robolino, tá? Vou ficar esperando as respostas para ver qual foi o nome do texto de vocês, tá bom? Então, recapitulando, Robolino era o robô do Ricardo. Ele era um robô diferente de todos os outros porque ele tinha um rádio, ele tinha 2 rodas que rodavam muito rápido. E um belo dia ele resolveu sair todo feliz e contente. O que aconteceu? Catapimba. Ele caiu na rua, Robolino. Aí ele ficou um pouquinho quebrado. Ricardo levou ele para a oficina. Ele foi consertado. Coitadinho do Robolino, né? Aí eu pergunto, quem é o robô? No número 1. No número 2, por que o Robolino é um robô diferente? O que aconteceu com ele? No número 3. Aonde Ricardo levou e para que esse robô? Escrever todas as palavras que se iniciam com R, no número 5, do texto. Depois eu vou escolher uma dessas palavras e vou fazer uma frase. E vou criar um outro título para o texto Robolino. Tá bom? Se esse texto fosse seu, qual seria o nome dele? E assim a gente encerra a atividade R1, tá? Vamos para a R2, com algumas atividades que vocês já fizeram, só que com outras letrinhas. Eu tenho aqui, ó, no número 1, que formar palavras, tá? Então, eu tenho aqui a sílaba ro, e eu vou juntar com a sílaba da e formar uma palavra. Com a sílaba do e formar outra palavra. Com a sílaba bo e formar outra palavra, tá? Depois eu tenho ra, também a sílaba bo, a sílaba to e a sílaba lo. E vou formar 3 palavras. Depois eu tenho aqui o ri, que eu vou juntar com tá, e o ri, que eu vou juntar com velino. Aqui no ri eu vou formar nome de 2 pessoas, tá? São nomes próprios, não são substantivos comuns. São substantivos próprios, nomes, tá? E aqui com o ru, eu tenho aqui o a, e depois eu tenho o ru de novo e o mo. E aí eu vou formar mais 2 palavras. Então, com ro e com ra, são 3 palavras em cada. Com ri e com ru, 2 palavras em cada. Tá bom? Ficou faltando uma sílaba aí, né? Ficou faltando re, ré. Aí a tia Bruna foi e botou aqui no número 2. Escreva 2 palavras com a sílaba ré. Não precisa ser igual em cima, não. Pode escrever a palavra direto, tá? No número 3, eu vou organizar as letras para escrever o nome dessas figuras aqui. Então, ó, eu tenho um rádio, tá vendo? E as letras da palavra rádio estão embaralhadas lá, ó. Eu tenho o A, o R, o I e o Do. Aqui tá escrito árido. Só que o nome daquele objeto ali é rádio. Então, eu vou ter que botar as letrinhas na ordem certa. Na letra B parece um gatinho, mas não é não, uma raposa, tá? Aí vocês vão escrever o S, o O, o R, o A e o P. Vocês vão usar essas letras daqui para escrever a palavra raposa, ok? O ZA da raposa parece o Z, mas não é. É o S fraco, tá? E o último, dá pra ver ali a cabecinha de um rei. E as letras da palavra rei estão dentro do quadrinho também. E e R. Aí vocês vão ter que desembaralhar, organizar para escrever a palavra rei. Não esqueçam, pessoal, vão devagarzinho, sílaba por sílaba, parte por parte da palavra, tá bom? Que aí fica mais fácil
de vocês escreverem. Por exemplo, a palavra rei tem uma sílaba só. Rei. Mas então a gente fala bem devagarzinho pra gente ouvir todos os sons, ó. Rei. Eu tenho 3 letras, certo? Então aqui, o E, o I e o R. Aí eu tenho que botar na ordem certa pra fazer rei, tá? No número 4, eu vou ordenar as frases. Aqui, ó, tá assim na letra A, cuidado A com atravesse rua. Tá tudo bagunçado. Vocês vão ter que organizar, botar na ordem essa frase, tá? Vou dar uma dica, vou falar a frase e depois vocês vão procurar as palavras. Atravesse a rua com cuidado. Na letra B, tá assim, manhã, remédio, pela, tomei, o. Tá tudo bagunçado. Aí vocês vão ter que escrever, tomei o remédio pela manhã. Tô falando rapidinho para não dar tanta dica. E na letra C, é a cheirosa rosa. A rosa é cheirosa. Aí é só procurar ali as palavras e colocar na ordem, tá? Esse é o número 4. Vou virar aqui agora, porque tem mais atividade, não acabou por aí não. Deixa eu virar aqui. Número 5. Com a letra R, escreva um nome, pode ser de menino, de menina, não importa, com a letra R. Um objeto, também com a letra R. Uma cor e um animal. 4 coisas, tipo uma dedanha, tá? Com a letra R. Um nome, um objeto, uma cor e um animal, ok? Número 6. Resolva as continhas. Olha a tia Bruna aí misturando português com matemática. Resolva as continhas e forme palavras. Vamos lá, eu tenho 20 sílabas aqui, ó. Sílaba 1, ra. Sílaba 2, dá. 3, to. 4, o. 5, ru. Ok? 6, ga. 7, sa ou za. 8, pá. 9, bo. 10, mo. 11, ri. 12, gio. 13, re. 14, lo. 15, za. 16, lo. 17, zei. 18, a. 19, tá. 20, ro. Ok? Tia Bruna botou lá da letra A à letra L. Então, eu vou fazer a letra A e a letra C com vocês. Por que a tia Bruna vai fazer letra A e letra C? Letra A tem 2 sílabas, letra C tem 3. Então, eu vou fazer as duas, tá? Na letra A tá aqui assim, ó, 13 mais 19. Então, vamos lá. Qual é a sílaba 13? É o re. Qual é a sílaba 19? Tá. Então, formei a palavra ré-tá. Aí é só escrever lá as sílabas. Ré. Tá. Escrevi. Certo? Aí na letra B eu tenho 1 mais 14. Eu vou lá na sílaba 1, vou na 14, formei uma palavra. Letra C, 20 mais 17 mais 1. 20, ro. 17, zei. 1, ra. Roseira. Aí eu vou e escrevo. Roseira. Escrevi. Foi. Na letra D, eu tenho 5 mais 6. Eu vou pegar a sílaba 5, a sílaba 6 e vou formar uma palavra. E eu nunca ouvi essa palavra. A tia Bruna amanhã traz o significado para vocês no gabarito, tá? Depois na letra E, 13 mais 10. Letra F, 20 mais 2. Letra G, 1 mais 3. H, 1 mais 10. I, 11 mais 8.
J, 20 mais 7. Letra K, 5 mais 18. E letra L, 13 mais 14 mais 12. Ok? E aí eu formo essas palavras todas. No número 7, para terminar, vocês vão escolher uma das palavras do exercício acima e fazer uma frase. Tá bom? Combinado? Deu para entender todos os exercícios? Então vamos recapitular. Vamos recapitular tudo. Tia Bruna, então, hoje lançou a letra R. Quando eu junto a letra R com as vogais A, E, I, O, U, eu formo sílabas. Aqui eu fiz o Rá de raquete, o Ré de repórter, o Ri de riacho, o Ró de rocambole e o Ru de ruído, certo? Fiz o meu cartaz do R. Aí, fiz o meu texto do Robolino e perguntei quem é o Robolino, por que Robolino é diferente, o que aconteceu com ele, onde Ricardo levou e para quê, retirar do texto todas as palavras com a letra R no início, escolher uma dessas palavras e fazer uma frase e dar um novo título para a história. Depois, eu tenho aqui as sílabas ro-ra, ri-ru. Vou formar palavras com as outras sílabas, da, do, bo, botolô, tavelino, a e mo, certo? Cada uma com a sua sílaba inicial. Depois, eu vou escrever duas palavras com a sílaba ré, que ficou faltando no exercício de cima. Depois, vou organizar as letras para escrever rádio, raposa e rei. As letras já aparecem embaralhadas ao lado de cada figura. Depois eu vou ordenar as frases. A, cuidado, A, com, atravesse rua. B, manhã, remédio, pela, tomei, o. E C, é a cheirosa rosa, certo? Depois, deixa eu virar aqui, eu vou ter que escrever com a letra R um nome, um objeto, uma cor e um animal, ok? Depois eu vou resolver as continhas e formar palavras. Estão aqui as contas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palavras. Depois eu vou escolher uma dessas 12 palavras e formar uma frase ali embaixo. Ok? E assim a gente termina a nossa aula com a letrinha R. Amanhã eu trago o gabarito. Amanhã eu volto novamente com o cartaz para mostrar mais uma vez, com as respostas e mais atividade nova para vocês, tá bom? Vou dar uma pausa aqui e volto com a atividade do livro 1, um texto de fruição novo, a correção e mais uma atividade nova, tá? Beijos, até daqui a pouco.